Deus abençoe. Só da igreja capaz de Cristo, amém? Amém. Abram vossas Bíblias rapidamente em Marcos, capítulo 4, versículo 35. É bem conhecido, amém? O texto, é o famoso texto que fala: Jesus acalma a tempestade, amém? Amém. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, onde fala assim, valendo na frente para o tempo da igreja, pode ser? Amém? Fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos assentar, amém? Glória a Deus. É um texto que eu acho ele muito interessante, exatamente porque Jesus ele acalma a tempestade. É um texto bastante enigmático, dentro mesmo da linguagem hebraica. Quando a gente estuda o hebraico, a gente lê isso em algum contexto do hebraico, você vai ter muitas nuances linguísticas, de palavras conectivas, que vão conectando uma coisa a outra, como se fosse um quebra-cabeça. E aí eu faço a pergunta: por que Jesus acalmou a tempestade? Aí a maioria vai dizer: para mostrar que porque ele quer mostrar que ele está sobre nossos problemas. Essas palavras corriqueiras que nós ouvimos tanto nas igrejas, né? E não é que está errado, só que só está num sentido um pouco meio que incompleto. Não estão errados, amém, igreja? Ninguém está errado, só está um pouco incompleto. Então, para entender o porquê que o mestre vai... por que o mestre ele vai acalmar a tempestade? Até troquei o texto, também, perdão. Por que o mestre ele vai acalmar a tempestade? Por que ele acalmou a tempestade? Vamos ler primeiro um texto, vai falar assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para a outra margem, e ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, e outros barcos o seguiam. Então o mestre ele está na multidão, ele está fazendo umas pregações para a multidão e tal. Então o mestre fala para os apóstolos: olha, está meio tarde, vamos para outra margem, vamos para o outro lado do mar. E aí os apóstolos despedem a multidão, juntamente com Cristo. Então eles entram no barco, vão embora, né? Outros barquinhos vão seguindo eles. É claro que depois de um tempo, os barcos param de seguir e segue apenas Jesus e os discípulos. E aí fala assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Aí que está o primeiro enigma. Levantou-se um grande temporal de vento, do nada. Interessante isso, né? Do nada, levanta-se um temporal, e aí as pessoas às vezes pensam que ali é Satanás que queria matar Jesus e os discípulos. Ali é o diabo, é o demônio, né? Porque havia ali a crença lá de uma entidade marítima que comandava o mar da Galileia, e aí foi assim. Então foi esse demônio que quis matar Jesus e os discípulos, né? Antes de falarmos quem que levantou esse temporal, vamos prosseguir a leitura. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, ou ir a pique, como vai falar com textos bíblicos aí. Então os apóstolos, com certeza, em algum outro texto vai falar que eles com o baldinho tentavam jogar água para fora, mas Jesus está na polpa
Dormindo. E aí é que está a questão. O barco, ele não é muito grande. Foi achado um artefato de um barco que data de mais ou menos da época de Cristo. Para mais ou para menos. Ou seja, naquele período ali, onde os discípulos muito usavam o mesmo tom de barco. O mesmo tamanho, sabe? Que o barco de pesca ele não era muito grande. Então esse barco ele era mais ou menos como essa parede, apenas a polpa, amém? Apenas, sem os varões, da qual eles empurravam ou puxavam, tinha uma vara aqui, outra vara aqui, da qual eles empurravam ou puxavam para tirar o barco do mar. Apenas a concova vai mais ou menos como dessa parede, a outra um pouco maior, um pouco menor, mais ou menos. Não era muito grande, dependendo do barco. Havia alguns que eram um pouco maior, mas enfim, para um mar agitado não é grande, amém? Nem um navio cargueiro é grande suficiente para um mar bravo, amém, igreja? Mas Jesus está na polpa, dormindo. Irmãos, por mais que você esteja morrendo de sono, um barco de pesca daquele tempo, mais ou menos desse tamanho aqui, dessa parede a outra, um pouco maior, às vezes, alguns são bem maiores. Por mais que você esteja morrendo de sono, você vai acordar. Por causa da água e por causa do solavanco que o barco lhe dá. E aí é que está o interessante. Aí vai falar assim, versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles, no caso dos apóstolos, o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aí está a questão. Eles sabiam que o mestre estava o quê? Acordado. Por causa dessa palavra. Eu creio pela fé que foi Pedro, porque Pedro era sempre o entrão, né? Pedro era uma bênção, ele sempre era o corajoso, que ele era ousado. Talvez fosse Pedro que falou: Mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos, não? Você não liga? Sabe quando você está, sabe na sua vida, quando você está cheio de problema, você está com um monte de problema, e aí você quer um Deus que pode tudo, mas em meio ao seu problema, Ele não resolve nada. Aí você fala: Senhor, eu sou seu servo, olha minhas finanças, estou desempregado, estou sem dinheiro, estou endividado, eu tenho filho nas drogas, o meu marido está no álcool, Senhor, a minha esposa só briga e xinga, eu trabalho o dia todo. Senhor, o senhor pode mudar minha mulher, muda ela agora, Senhor. E aí o mestre olha dos céus e faz assim para você, né? Aí você, poxa, parece que Deus não se importa. Essa é a verdade. Às vezes parece, às vezes não, geralmente parece. Você tem um Deus que tudo pode e às vezes não faz muita coisa. E aí vem aquela famosa frase dos ateus: se Deus ele é bom, com certeza não é tão poderoso, porque ele não te livra desse problema. Mas se Deus é poderoso, então ele não é tão bom assim, porque ele não te livra dos... Aí que está a questão. Nós queremos ser libertos e livres dos problemas, e aí está o nosso problema. O nosso problema com Deus é esse. Primeiro erro que eu cometia e eu aprendi com o pastor: nos problemas nunca diga: Senhor, por que tu não faz nada? Ele disse ao contrário. Pergunte: Deus, neste meu problema, o que tu queres que eu aprenda? E aí você passa de exigente a ser um aluno, porque Deus quer que você seja aluno o tempo todo. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, o que tu queres que eu aprenda? E a segunda coisa, não peça para Deus te livrar do problema, mas diga: Deus, me ensine como sair desse problema. Amém.
Porque quando você sair, você terá experiência para ajudar os outros. É um pensamento muito egoísta que nós temos, de não querer problema. E aí quando aparece alguém com problema, você não sabe como ajudar, porque você nunca passou por aquilo ali. E nós somos pequenos mestres aprendendo com o maior mestre do universo. Amém. Então considere-se privilegiado quando você tiver um problema e tiver Deus na sua vida. Amém. Eu sei que parece um problema de sádico, né? Graças a Deus eu estou com câncer, né? Parece uma coisa maluca, eu sei disso. Né? Mas é mais ou menos isso. Se o Senhor Deus lhe permitiu o câncer, foi por qual motivo? Lhe permitiu um problema na vista, qual foi o motivo? Talvez porque você não se alimentou direito. Talvez sim, talvez não. Talvez porque você nasceu assim. Mas aí Deus ele vai te ensinar como você conviver com isso. O prazer de Deus não é resolver problema. O prazer de Deus é ensinar você no seu problema. É me ensinar no meu problema. Amém, igreja? Amém. Aliás, os maiores médicos são médicos porque tiveram problemas com a saúde da mãe, do pai, do filho, dele mesmo. Os maiores ortopedistas ou tinham problemas no seu corpo físico, ou com a mãe, ou porque viu a mãe sofrer, ou porque viu o pai sofrer, e aí ele tentou ajudar o pai ou a mãe. E aí, sem querer, ajudando seus pais, ajudaram um monte de gente. Amém, igreja? Amém. Ajudando o filho, que nasceu com o pezinho tortinho, ajudando o filho. Ele ajudou um montão de filhos também que estavam enfermos. Amém? Amém. Então o problema, na verdade, é uma oportunidade que você tem de aprender com Deus alguma coisa muito maior e especial. Só que os apóstolos cometeram um erro que muitas vezes eu cometi. O senhor não se importa não, mestre? E aí vem agora. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Calma-te, aquieta-te. E aí agora vem a chave. Amém? Agora vem a incógnita. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Pois é. E Jesus, nesse contexto, não conseguiu com os apóstolos o que ele queria. O mestre está com uma guerra com os apóstolos aqui. Nesse texto, o mestre está em uma guerra com os apóstolos. Que guerra que é esta? E aqui eles não quiseram falar uma frase que o mestre queria que eles falassem. Não falassem. Não falaram. Mas não tem problema. Se Deus não te pega na reta, fique em paz que Ele te pega na curva. Amém, Cristo? Se você não aprendeu aqui, não tem problema. Lá na frente você vai aprender, mas você vai aprender. E você aprende. Tem um amigo que ele é ateu. Ele me falou: olha, você me falou uma coisa de Jesus aí, de Deus, é interessante, cara, não sei. Não sei, cara, mas faz sentido. Porque, olha, você falou umas coisas de Deus aí, e foi exatamente o que eu passei na minha vida, e a minha vida me ensinou a ser mais humilde. Eu olhei para ele e eu falei: até que você não está tão errado, foi a vida, porque Deus é a vida. Então, Deus ensinou. Como ele interpretou não me importa, o importante é que ele aprendeu. Se ele vai reconhecer ou não, a sorte ou o azar é dele, mas eu sei que ele aprendeu com Deus. E realmente, ele era realmente extremamente arrogante, e hoje, realmente, ele se encontra bastante mais humilde. A história é um pouco longa, não dá para falar sobre ele agora. Mas o importante é que ele aprendeu, e aprendeu. Amém, igreja? Amém. Lá em
Marcos 6,45 vai falar que Jesus ele anda sobre as águas, mas eu vou ler em Mateus 14,33, porque Mateus 14 vai dar alguns detalhes mais interessantes, que esses detalhes não vão aparecer em Marcos, porque é assim, cada discípulo contou uma versão do que viu. E ninguém está certo e ninguém está mais errado. Ninguém está mais certo e ninguém está mais errado. São versões de um mesmo acontecido. Um deu mais detalhes, outros deu menos detalhes, mas o importante é que todos deram os detalhes. Amém? Amém. O versículo que eu vou ler aqui no versículo 22. Fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha, tudo de novo. Tá vendo? Coincidência? Não é coincidência, tá? Então olha só. E, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar, e caindo a tarde, já estava ele só. Então o mestre aqui manda os discípulos embarcar, passar para o outro lado do rio, né, do mar, vão para o outro lado, e o mestre vai orar. Talvez os apóstolos pensaram assim: mas como é que ele vai atravessar? Como que ele vai atravessar? Talvez, eu acho que alguém vai dar uma carona para o mestre no barco e ele vem depois, né? Então o mestre foi para o monte, o mestre foi orar. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui temos de novo o quê? Um temporal de vento. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Talvez lá fosse de dia. Alguns falam que o mestre repreendeu o vento do mar foi de noite. Bom, o texto não fala se é de dia, se é de noite. Talvez fosse de dia, mas aqui fala que é de noite. Quem aqui já andou de barco no meio da noite sabe que a coisa é pior do que eu, é preta. É bem mais do que eu, viu, gente? Dá medo, você não vê nada. Se tiver lua, você pelo menos vê alguma coisa, mas se tiver nublado, você não vê nada. Fica tudo escuro mesmo. Dá medo. Mas pelo menos eu fiquei com medo. Fiquei com bastante medo quando eu andei de barco de noite, sabe? E aí fala assim, 26. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, porque havia essa lenda de que havia um espírito no mar da Galileia que derrubava as embarcações, né? Então tinha essa lenda aí, e pensaram que fosse essa entidade, porque aliás tem alguém andando sobre as águas. Então possivelmente estava enluarado, a noite estava enluarada, e deu para ver alguma coisa. Então eles viram um vislumbre ali no meio da noite ali, algo sobre o mar, não reconhecendo que era o mestre, e eles gritaram de medo e pânico. Eu lhe garanto que você também iria gritar. Eu iria gritar. Talvez eu acho que eu iria desmaiar de medo. Eu ia fazendo as pernas. Eu ia falar isso, mas eu não sabia bem como falar. Bom, eu gostei. Parabéns, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Eu ia falar algo semelhante, mas fiquei meio... Mas com certeza, irmão, não tenha dúvida. Sabe? Ou talvez eu iria tentar pular do barco e correr. De medo, né? Mas com certeza eu ia afundar também. Mas aí vem o mestre e fala... Mas aí vem o mestre e diz... Opa, pera só um minutinho que eu pulei aqui. Aqui, achei. Mas Jesus... 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tema. E como que eles souberam
que era o mestre pela frase cognitiva. O mestre falou, tem de bom ânimo. Essa é uma frase muito falada por Jesus nos evangelhos. Quando o mestre falou, tem de bom ânimo, ele já, só eu não tenho, mas ele é o mestre. Mas ainda assim, andando sobre as águas, não pode ser. Algum demônio se passando por Jesus, né? Respondeu então Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele queria a prova que era o mestre mesmo. Manda eu ir até você então. E disse-lhe Jesus, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro foi andando também nas águas. Estamos chegando onde nós precisamos chegar, na igreja. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aqui não tem como falar isso agora, mas aqui o Pedro, ele está duvidando que é Jesus. Então aqui Pedro, ele fala em hebraico, salva-me, que é o nome do mestre em hebraico, que é Yeshua. E aqui Pedro, ele fala... Pedro, ele fala em hebraico, salvação em hebraico, salvar, agora esqueci a palavra em hebraico, como é que é salvação, mas aqui Pedro, ele fala em hebraico, para Jesus lhe salvar por causa do nome do mestre. O nome do mestre é Yeshua, e em hebraico a palavra salvação é Yeshua, agora esqueci a palavra, irmão, me fugiu. Bem na hora, né? Bem na hora, esqueci. Mas a palavra salvação em hebraico, o nome de Jesus, é a mesma palavra. Só o que vai mudar é que Yeshua dá sentido de salvação, que é Deus Salvador. E aí Pedro, então, ele grita em hebraico, salva-me. E aí vai acontecer algo interessante. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Agora que é interessante. Deu um vento forte lá, o mestre prendeu o vento e o mar, tudo se fez bonança. Amém. Aqui o mestre vem andando sobre o mar, Pedro fala, salva-me, Senhor. Yeshua, lembrei, Yeshua é salvação. E Yeshua é Deus Salvador, que é o nome de Jesus, amém, igreja? Demorou, mas apareceu. E ambos subiram, e por isso que fala que Jesus prontamente estende a mão. Prontamente o mestre faz, vem, e segura. Ambos sobem no barco, e o mestre lhe diz, por que duvidastes, homem de pequena fé? Agora nós chegamos ao texto. E eis que estavam no barco, e eis que os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o que eles falaram? Tu és o Filho de Deus. Era isso que deveriam falar lá. E não falaram. O que eles disseram lá? Quem é esse? Opa, peraí, como assim? Quem sou eu? Você não vai reconhecer, não? Pois tu vai passar de novo na tempestade. E de novo, e de novo, e de novo, até reconhecer. E não é o reconhecer de igreja, eu creio em Jesus. Eu não falo isso. Na hora que vem esse problema da vida, pula fora do barco. Se pular fora, tu vai morrer afogado. Fique no barco. Só sai se o mestre mandar. Ao contrário, fique no barco. E aí agora eles caem do joelho e confessam: Tu és o Filho de Deus. Amém, amém, aleluia. Agora, e por que eles deveriam reconhecer Jesus como o Filho de Deus? Qual foi esse sentido de reconhecer? O sentido, irmãos, é porque
Vários salmos vão dizer que quem repreende o vento e o mar é Deus. Amém? Vários salmos vão dizer que Deus é quem repreende a fúria do vento e aquieta o mar. E que o caminho do Senhor é sobre a tempestade. Claro que nós não vamos ler todos os salmos, vamos abrir apenas em Naum. Livro de Naum. Capítulo 1, versículo... Vamos ler o 2, amém? O 2 fala assim. Capítulo 1, versículo 2. Naum. Até esqueci que tem ali, ó. Eu até esqueci. Olha que coisa linda. O 2, ó. O Senhor é Deus zeloso e... Eu não vou entrar nessa questão aqui, que é uma questão semítica hebraica, tá? E é uma verdade. O Senhor, Ele é vingador e Ele é zeloso. Zeloso ali é ciumento. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Amém? Mas isso fica para um outro dia. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Quem é cheio de ira? O Senhor. Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Amém? O Senhor dá uma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Agora olha só. 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais não sendo culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aonde que é o caminho de Deus? Na tormenta e olha só, quem caminha sobre a tormenta? Deus. E na tempestade. E as nuvens são pó dos seus pés. Olha agora o 4. Ele repreende o quê? Ele repreende o quê? O mar. Então veja, quem que anda sobre o mar? Deus. E é o mar? E é o mar calmo? Não, é o mar bravio, tempestuoso. É o mar que se levanta com a onda gigantesca e Deus fica ali no controle de tudo, porque Ele é Deus. E fala, Deus repreende o mar e faz secar e mingua todos os rios, desfalecem, vazam e saem e fica por outro dia. Amém, igreja? Eu não vou entrar nisso agora. O importante é que quem repreende o vento e o mar é Deus. O que o mestre ele fez? Repreendeu o vento e o mar. Mas lá eles não reconheceram. Quem é esse que até o vento e o mar, o quê? Lhe obedecem, ficaram atônitos, mas não falaram. Então, creio pela fé que o mestre fez. Então tá bom. Então tá. E aí veio o que de novo? Agora foi pior, eles estavam sozinhos na tempestade, sozinhos, de novo. Aí agora vem a pergunta: quem mandou a tempestade? Foi o diabo? Foi quem? Foi Deus. Não, mas foi Deus que permitiu o diabo. Não, que permitiu, não permitiu. O importante que foi Deus. Mas por que Jesus mandou de novo a tempestade? Só porque os apóstolos não quiseram reconhecer o quê? Que Ele é o Messias, o Filho de Deus. E quando você lê o texto, fala F com F maiúsculo, tá? Nós somos filhos de Deus com F minúsculo, mas Jesus é F maiúsculo. E por que Jesus é F maiúsculo? Porque Ele é filho unigênito. Dá um exemplo aqui. Tem esse menininho bonitinho assim, lindo aqui, ó. Exatamente, esse menininho fofo aí. Quem é ele? Quem é ele? Ele é filho de quem? Do Carlos. Filho do Carlos. Mas o que tem a ver, irmão? Tudo. Segundo as culturas semitas, que ainda hoje elas existem em alguns povos do Oriente Médio, entre várias tribos africanas, por exemplo, o Carlos seria um grão-papa. O que é um grão-papa? Um pai maior. Se tivesse alguém aqui que tivesse 130 anos, mas se o seu Carlos fosse o nosso líder, esse homem de 130 anos seria filho do Carlos.
porque ele é o pai maior. Grão-papa, grão-mama. Então temos grão-papa e grão-mama. Grande mãe, grande pai. É um termo em inglês para avô e avó. Grandmother, grandmother, grandfather. E aí então, mas nas tribos, ele é grão-papa no sentido de liderança. Todos nós seríamos filhos dele, no sentido de liderança, mas digníssimo ali, ele é o filho, entende? O artigo definido, porque ele é único da espécie. Como ele não é filho único, então temos também a digníssima aqui, essa lindinha aqui. Então nós temos os filhos de seu Carlos, do Carlos. E por que os filhos do Carlos? Porque só eles gozam desta beleza, que isso é deles, é natural deles, é um título que só eles merecem por excelência. Nós somos filhos, mas eles são filhos unigênitos, primogênitos, eles são filhos únicos, e a palavra, isso mesmo que você ouviu, unigênitos e primogênitos, que não tem a ver com ser primeiro, ou de ser de um só, de único. É no sentido semelhante de você gozar de uma natureza única. Amém? Amém. Se Deus tivesse dois filhos, seriam os filhos de Deus. Os unigênitos e os primogênitos de Deus. Seria mais ou menos isso. É meio maluco, né? Bem diferente da nossa cultura. Mas aí os apóstolos reconheceram que ele era o filho de Deus. Por quê? Porque o mestre não somente repreendeu, mas como agora ele andou sobre as águas. E o que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que nós não reconhecemos, nós não entendemos, não compreendemos a grandiosidade que há em Deus, passaremos por tempestades na vida. E é tempestade por tempestade por tempestade. A não ser que nós aprendamos isso que eu aprendi com o pastor. Quando tiver um problema, não diga por que Deus, mas sim o que tu queres que eu aprenda. Segundo o hebraico, os judeus e alguns muçulmanos, eles dizem que o orive, ele pega o ouro, o orive, né, o que trabalha com metal, ele pega o ouro, por exemplo, e ele passa o ouro num cadinho, que é uma peça de metal assim, e coloca o ouro ali e passa no fogo. Depois ele passa na água, aí ele olha, aí não tá bom. Aí ele passa no fogo, o fogo derrete o ouro, aí passa na água, aí esfria, aí ele olha, não tá bom. Aí ele passa no fogo, aí o ouro derrete, aí ele passa na água, aí ele olha e não tá bom. Aí ele fica fogo e água, fogo e água, fogo e água, porque vai saindo as impurezas do ouro, amém? Vai saindo tudo que é lixo do ouro. E aí fogo, água, fogo, água, fogo, água, fogo, água, fogo, água. E aí a pergunta: até quando que ele faz isso? Até quando que o homem que trabalha com ouro passa o ouro no fogo e na água? Até quando ele faz isso? Sabe até quando, igreja? Até quando ele olhar para o ouro e ver a imagem dele refletida no ouro. Quando o rosto dele refletir no ouro, aí ele para, tá bom. Amém, igreja? Amém. Enquanto Deus não vê a imagem dele refletida em nós, é fogo e água. Fogo e água, fogo e água, fogo e água, até a gente brilhar com o brilho de Cristo. Amém, igreja? Amém. É assim Aleluia. que é. E aí, agora, para encerrar, Salmos, versículo 18. Salmos 18, 107, versículo 28 ao 38. 107? Opa, pera só um minutinho que eu falei errado, né? Salmos. É isso mesmo. Qual que é o verso? Que bênção, perdi aqui, só um minutinho, igreja.
Só um minutinho, já chega. Salmos, versículo 28 e 27, 28 e 30, 28 a 38. Maravilha. Amém? Amém. Então fala assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém? Também está aqui. Basta um momentinho, mano. Volta lá no 28. Ok, aí. Então na sua angústia, olha o texto bíblico, amém? Olha o texto bíblico. Então na sua angústia, clamaram ao Senhor. O que os apóstolos fizeram ali no barco? Clamaram a Jesus. E Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta. Quem fez cessar a tormenta aqui no texto de Salmos? Deus. Quem fez lá? Jesus. E as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança. Por isso que lá está escrito que tudo fez uma grande bonança. Por isso aqui, ó, são textos conectivos. Em hebraico isso soa mais alto, amém? Bonança. E assim os levou ao porto desejado. Ou seja, quando os apóstolos que conheciam as Escrituras viram o mestre andar nas águas, perguntaram: quem é esse que é o vento, quer dizer, quando viram o mestre repreender o vento e o mar, eles disseram: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Mas na segunda vez, não, aí já está de brincadeira, o cara vem andando agora, ainda faz Pedro andar. Pedro ainda fala em hebraico: salva-me, Senhor, entra no barco, por isso faz grande bonança. Aí não teve jeito. Jesus não conseguiu na reta, mas conseguiu na curva. Fique em paz. Se não é na curva, é na reta, tá? Não tem fuga. E aí eles reconheceram que verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque exatamente como o Pai faz, Ele o faz igualmente, igreja. E a Bíblia é cheio de textos onde que fala que Deus repreende o mar, domina as águas, amém? Amém. E o mestre me mostra exatamente isso. E foi por isso que o mestre repreendeu o vento e o mar. Amém. E é por isso que o mestre vem andando sobre o mar. Quando nós lemos lá em Marcos e também Mateus, primeiro o mestre ele anda, repreende, mas capítulos à frente ele vem andando. E é para assombrar mesmo. Deus ele faz coisas para nos assombrar, sabe por quê? Para nos tirar de nossa zona de conforto. E tem que ser assim, senão o passarinho não bate asas e não voa. Senão a águia não ganha os céus. Tem que tirar o pedaço do ninho. E aí a mamãe tem que empurrar o passarinho do ninho para ele cair. E ele passa um apuro, mas não tem problema, a mamãe está de olho. E ela vai, voa rasgando e pega o filhote. E põe lá. E empurra de novo, e de novo, e de novo. Enquanto o passarinho não voar igual a mamãe não para. E hoje tem umas mães molengas que não conseguem dar brinco no papo de filho. Pois é, e a águia empurra do ninho para morrer. Mas não morre não, mas ela pega. Hoje tem papai que não consegue falar com o filho: filho, você está errado. Enquanto Deus não mima ninguém. Deus não mima ninguém. Crente mimado na fé perece. Te garanto que perece.
E tem igrejas por aí que pregam que Deus está mimando os jovens hoje na igreja. Eu ouvi pregações de que vocês são príncipes e princesas e Deus ele não vai te deixar sofrer. Calma, Ele deixa sofrer, deixa. Para quê? Para que você aprenda algo. Mas Ele não vai te deixar perecer em sofrimento. Amém, igreja? Aí é que está o diferencial de Deus. Então nessa noite nós aprendemos um pouco melhor sobre as questões de quem é o mestre. Por que ele é filho de Deus? Não é apenas porque ele curava a doença, não. Todos os milagres do Senhor, todos os milagres de Cristo têm a ver com sua messianidade. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, para resumir agora aqui o texto, quando eu descobri essas coisas, minha vida ficou até um pouco melhor na minha fé. E não é que eu não tenho problema. Problemas eu tenho de montão. E se eu te contar, você vai falar, então para que servir a Deus? Vou voltar para o mundo. E no mundo também tem problema, amém, igreja? Olha aí o Bofidere aí, um monte de problema que ele arrumou para a cabeça agora. Estourou. Eu não vou mentir, na minha juventude, minha juventude. Tenho 46 anos, rapaz, na minha juventude. Olha, eu nunca pensei em falar essa frase, mas quando eu tinha uns 17 anos, eu era muito fã do Bofidere. Quando eu fiquei sabendo de algumas coisas, eu parei de curtir rap, sabe? Ainda escuto um ou outro, mas não sou mais fã. Mas antigamente, eu sou negão, aqui é hip hop na frente, aqui é negro. Até eu aprender que ser negro é igual ser branco. Só o que muda é que é preto. É a mesma coisa. Tá entendendo, igreja? Ser negro é ser negro. Como que é ser negro? É assim, é você. Não diferencia nada de ser loiro, de ser japonês, ou chinês ou coreano, você está entendendo? E ser negro é você ser uma pessoa de honra. Como tem que ser o loiro, como tem que ser o índio, como tem que ser o japonês, como tem que ser o indiano. E assim, ser negro é ser a mesma coisa que qualquer pessoa. Mas para mim não, ele tem que ser negro, tem que ser preto. Não, você não tem que ser preto, você já é. É uma condição que você não tem como fugir. O Michael Jackson tentou, não conseguiu, tá? Amém, igreja? Ser negro é igual ser mulher. E como que é ser mulher? Ser mulher. E como que é ser mulher? Ser ser mulher é não ser homem. Entende? Está mentindo, não? E como que é ser homem? É não ser mulher, velho. E não faz diferença, porque sermos nós, sermos nós mesmos. O mais importante de ser negro, ser branco, ser qualquer coisa, é sermos filhos de Deus. Amém. E aprender com o mestre esse texto. Só para encerrar o último texto, pode ser? O último, Provérbios, capítulo 1, que eu esqueci de mencionar. E aqui vou encerrar, né, igreja? Provérbios, capítulo 1 em diante. Vai falar assim, olha só. Lá no texto fala que o mestre estava dormindo. E eu estou dizendo que ele estava acordado. Mas lá está escrito que ele estava na polpa, dormindo. Por que lá então fala que está dormindo? Olha só por quê. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Para que foi escrito Provérbios? Amém? Olha para aqui. Para aprender sabedoria e ensino para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom procedimento, boa educação. Entender a justiça, o juízo e a equidade, ter equilíbrio na vida, ter juízo. Você tem juízo não, menino? Na frase da vovó, aqui ó. Para dar aos simples a prudência, que a minha digníssima leu, e aos jovens conhecimento e boa educação. Ouça o sábio, cresça em prudência e instruído, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. É isso que é provérbios.
São o quê? Enigmas. Esses enigmas você vai perceber muito mais no hebraico, que são palavras conectivas. É uma palavra que quer dizer outra, que você vai juntando. Que não dá para dar isso agora. Mas enfim, os judeus brincam muito com isso. Os judeus, os japoneses, os coreanos, os árabes, no caso do Alcorão, brincam muito com enigmas. Ou seja, é uma brincadeira de criança. É isso mesmo que está vindo, uma brincadeira. Provérbios era lido ainda hoje é lido para crianças, dentro das sinagogas. E eles brincam com provérbios. E ela fala enigma. O que tem a ver o enigma com Jesus dormindo na polpa? Realmente ele estava dormindo? É o enigma. Amém, igreja? Esse é o enigma. Você sabe que não está dormindo, mas por que o escritor colocou dormindo? Para balançar com o leitor. O leitor da época que lesse ia falar: não está dormindo. Se for uma tempestade de vento, não tem como dormir. Se o vento, se as ondas estão entrando no barco a ponto de a pique, não tem como dormir. Mas por que está dormindo? Por que está escrito que está dormindo? Para mexer com você, para você pensar: por isso que os apóstolos acharam que o mestre não ia fazer nada. O que podia tudo, não estava fazendo nada. E por que o mestre não fez nada? Para que eles aprendessem algo. O que eles tinham que aprender, igreja? O que eles tinham que aprender? Reconhecer Que ele era o Filho de Deus. Tudo tem a ver com ele, tá? Tem a ver com ele. Vocês têm que aprender quem eu sou, porque eu sou. E tu és o que, mestre? Eu sou aquilo que você precisa em sua vida. A palavra eu sou o que sou em hebraico é Erier, Asher, Erier. Em hebraico, Erier, Asher, Erier. Erier, Asher, Erier não é eu sou. Eu sou seria Erier, Asher, Asher, Ani. Eu sou o que sou. Seria assim em hebraico. Ani é eu. Eu sou. Mas ali está Erier. Erier é eu serei. Eu serei o que serei. Então Jesus ele é aquilo que eu quiser na minha vida? Não. Ele é aquilo que você precisar. Porque se for o que você quer, é só um Deus que dá possibilidade. Amém. E não tem mais nada. Amém? Mas é do que você precisa. Você precisa de um Deus que faça o quê? Que te cure? Então ele será Jeová Jireh. Deus que cura. Você precisa de paz? Jeová Shalom. Se é uma pessoa muito brava, quer aprender a paz? Jeová Shalom. Então você vai ter que estudar a Escritura para saber o que o mestre quer para a sua vida. Porque tudo tem a ver com Jesus e as Escrituras. Quando o mestre se lembraram que só o eterno acalma o vento e o mar. Quando eles se lembraram que só o mestre, só Deus acalma, e só Deus anda sobre o mar, eles disseram obrigatoriamente: tu és o Filho de Deus. Amém, igreja? Amém. Somente até aqui, irmãos. Amém? Passa para Meu pai, para o digníssimo, amado, esse homem lindo, bonito, maravilhoso. Homem de Deus. Amém? Que a palavra de Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Com a paz do Senhor Jesus.